Eu começo esse áudio evidenciando esse começo do texto aí que vocês estão vendo aí na tela. Acredito que, pontinhos e continuo, fanatismo, tal, tal, tal. Porque eu acredito o seguinte, que cada influenciador, cada escritor, qualquer pessoa que escreva e faça áudios e autoajuda, esse tipo de coisa, eles deveriam começar com essa frase. Acredito que, para ficar bem evidenciado de que o que ele está falando é a verdade dele. E que ele não tem a pretensão de fazer isso na verdade universal, para que todos acreditem e façam o que ele está dizendo. Então eu peço que não acreditem em mim. Acredite em Deus, se você for ateu, acredite em você, mas pelo menos leiam e interpretem esses textos bíblicos que na verdade, eu não acredito que aconteceram na íntegra, literalmente como está escrito. Mas eu, lendo e interpretando, eu aprendi que existe uma mensagem ali, nas entrelinhas, que você tem que matar essa charada. Você tem que fazer esse mosaico e criar esse desenho na sua mente. Por exemplo, Mateus 14, 22, 36, ele fala de Jesus andando sobre as águas. Eu não vou falar na íntegra o que está o texto. Pesquisem. É uma maneira de você abrir a Bíblia e ler um pouco. Vê na internet, tem preguiça de ler? Vai na internet. E você vai entender que o que manda esse texto, juntamente com esse texto de Samuel 19, que fala de Davi que matou Golias, ele manda a seguinte, esses dois textos aí, mandam a seguinte mensagem para você, que hoje está com um probleminha aí, ou um problemão na cabeça, ou na vida. Quantos, desde que você nasceu até hoje, quantos gigantes você já matou? Quantas vezes você teve que sair do barco, encarar e venceu determinadas situações? Quantas pessoas traíram a sua amizade? Quantas pessoas fizeram o que não deviam com a sua família, com você, com o seu trabalho, com sua profissão? E você venceu a tudo e a todos. Não vai ser esse problema hoje que vai te abater. Pensa nisso. O que diferencia um derrotado de um vencedor são algumas palavrazinhas básicas: fé, atitude, coragem e persistência. Isso, na minha opinião. O que foi que Pedro fez quando Jesus disse caminha sobre as águas, já que ele duvidou que era Jesus? Pedro saiu do barco e caminhou. Quem é o vencedor aí? É o Pedro que disse: eu tive a coragem de sair e andar sobre as águas. Quem são os perdedores? Os 11 discípulos que ficaram lá no barco, com medo e duvidando que andaria sobre as águas. Então saia do seu barco e faça o que você acredita. Entendeu? Pense no que você acredita, escolha de todas as suas ideias as melhores, e das melhores escolha a melhor e faça da melhor maneira possível e esqueça a humanidade. Não espere a ajuda da humanidade, não espere aplausos da humanidade. Pense só no que Deus vai entender qual é o seu objetivo, a sua intenção, e vai dar certo sim. Veja o que foi que Golias fez. Aliás, o que foi que Davi fez para vencer o Golias. Era um garoto que, deixando todos os seus amigos lá perplexos, homens que não tinham coragem de encarar o Golias, o gigante que narra a Bíblia, de 2,90 m, um gladiador, um matador profissional, e pegou 5 pedras, colocou no objeto lá que eu esqueci o nome agora, e jogou a pedra no Golias e matou com uma pedrada na cabeça. Por que ele juntou 5 pedras e não levou apenas uma? Porque na vida é assim, esse texto diz isso. Tenha coragem de encarar a vida e fazer o que você acredita que vai dar certo, mas tenha sempre o plano A, o plano B, o plano C, porque se um não der certo, o outro vai dar. Porque também não adianta você ter a certeza de uma coisa, botar um próprio negócio e ficar insistindo, insistindo até morrer sem ter o sucesso. Você tem que ter planos A e B.
E isso é o que eu estou fazendo agora aqui na minha vida particular, e por isso que isso me incentivou a fazer esse áudio. Não quero que você acredite em mim, acredite em Deus. Se não gostar desse texto, deleta e esquece o que eu falei. Ok? Esse texto é mais para minha família, para meus filhos, meus netos e bisnetos, para que eles saibam o que é que eu hoje, 9 de janeiro de 2023, estou pensando e estou fazendo. E vou fazer. Bom, essas são as mensagens desses dois textos. Existem mais dois textos, que eu esqueci agora qual a numeração deles, né, os versículos, mas que fala de Gedeon e de Eliseu. Gedeon, o pessoal chegou, ele estava trabalhando o milho, a colheita do milho dele, no local errado. Ele estava fazendo no lagar. Lagar, na época, era um local que se pisava uvas para fazer bons vinhos. E era um local totalmente inadequado para se preparar o milho. Mas Gedeon só tinha aquele local e estava fazendo. O que fala de Eliseu é que ele era um adivinhador, um pensador, e o rei lá, que era a oposição deles, do povo dele, mandou uma tropa de guerrilheiros e tal, para matar Eliseu, cercaram a casa de Eliseu para matar Eliseu. O ajudante de Eliseu, que era um jovem, saiu na porta para ver aquela bagunça e ficou tremendo de medo, porque viu que ia morrer também junto com Eliseu. Mas quando ele olhou para trás, que viu Eliseu saindo na porta, olhando com assim, um semblante tranquilo, calmo, um sorriso de quem não está tendo problema nenhum, ele se assustou e disse: pô, como que você está fazendo isso se você está sabendo que vai morrer? Aí Eliseu olhou e disse: Deus, Senhor, faça com que esse jovem veja o que eu estou vendo. Quando Deus fez o jovem olhar para frente, ele olhou que atrás dos gladiadores que vinham para matar eles, tinha uma infinidade, um exército de fogo, de cavaleiros e tal, tudo no fogo. E quem que encara o fogo? Ninguém encara o fogo. Na tapa, na guerra, não. Ok? Então essas duas mensagens de Gedeon, do milho, né? E de Eliseu aí do fogo. Significa dizer que se Gedeon estava fazendo aquela atitude no local errado, é porque ele só tinha aquele local. Então faça o que você pode com o que você tem. Tá? Muita gente vai dizer: rapaz, isso aí não vai dar certo porque você não tem isso, você não tem aquilo, você não pode fazer esse trabalho aqui porque você não tem aquela ferramenta. Invente, crie. Eu, na minha vida toda aqui, de 2009 até hoje, eu criei fresas com pregos, porque não tinha o dinheiro para comprar a fresa. E os meus trabalhos foram feitos dessa forma. Ainda tem gente aí, tá, que diz que não faça isso com prego, você vai estragar a sua máquina. E é mentira. O prego é mais leve do que a fresa e gira em torno do eixo. Sabe, é uma maneira deles denegrir o meu trabalho, mas isso é problema deles. Quem estudou comigo sabe que é verdade. Entendeu? Existe uma coisa interessante que você tem que aprender também. Vou fugir um pouco do assunto. Não adianta você estar se explicando. Porque se você usar o seu tempo para explicar uma coisa para um amigo, não adianta, porque não precisa. O amigo não precisa de explicação para gostar de você. E se você usar o seu tempo para explicar uma coisa para o inimigo, também não adianta, porque ele não vai adiantar, ele não quer acreditar em você. Então que o seu advogado seja Deus e o verdadeiro Jesus. Entendeu? Assim como eu fiz minhas fresas com prego, e trabalhei e trabalho e faço belíssimos trabalhos, que não são os melhores. Existem pessoas aqui no Brasil que dão de 10, de 20 a 0 em mim. Mas para mim é o suficiente. E eu estou evoluindo. Estou aprendendo, inclusive, com eles, com essas pessoas. Então é isso. Então, e o que foi que Eliseu passou na mensagem, quando viu os guerrilheiros de fogo? Ele quis dizer que você tem que se lembrar da palavra que foi atribuída ao verdadeiro Jesus, e eu acredito que foi o verdadeiro Jesus que disse, que ele disse assim: eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Então, meu amigo, se você tem Jesus do seu lado, qual é o ser humano, qual é o gaiato que vai tentar lhe encarar? É isso.
de uma forma simples, bem singela. Eu não sou pastor, eu sou um errante, estou querendo acertar, certo? Estou querendo deletar o meu maior inimigo, que é o álcool. Estou conseguindo. Sugiro que vocês façam o mesmo. Quem quiser continuar com o álcool, parabéns, vá em frente. E que domine o álcool, não deixe o álcool dominar vocês. Então, quer dizer, a gente tem que ter fé, atitude, coragem e persistência. É isso o resumo destes textos e de muitos outros que tem na Bíblia. Eu aconselho que vocês procurem fazer essa leitura. E repito, não acreditem em mim, eu, Vasconcelos, acreditem em Deus. Ou então, se você for ateu, acredite em você. Mas tome essas palavras: fé, atitude, coragem e persistência. E isso vai fazer você vencedor. Porque o perdedor, ele fica o tempo todo aplaudindo os outros, idolatrando um político, um jogador, um cantor, contando a história dos outros sem criar a história dele. Certo? Quem elogia demais um político, quem elogia demais um cantor, ele não está fazendo nada. Ele é ele é mais um que passa na multidão. Talvez ele esteja usufruindo de alguma coisa aí, de algum político, de algum cantor, de alguém, e por isso que está elogiando. Mas na íntegra, na verdade, quando você olha o que é que ele está fazendo e como ele está fazendo, você não vê vitória nele. Né? As pessoas associam muito vitória ao dinheiro. E na verdade o dinheiro é muito necessário, é muito interessante. Trabalhe, ganhe o seu dinheiro e use com muita dedicação e com muito respeito. Coisa que eu não fiz até hoje. Joguei fora muito dinheiro. Ajudei pessoas que hoje zombam de mim. Eu faço rico, eu entrego na mão de Deus. Gastei muito dinheiro com farras e também entrego na mão de Deus. E quem me cobrou além do que eu gastei, entendeu? Então a vida é simples, cara. Tem uma hora que cai a ficha, e caiu a minha ficha. Por isso eu estou fazendo esse áudio para minha família. Agora, se você gostou, muito obrigado. Se você não gostou, esquece, cara. Vai em frente, faz o que você quer e como você sabe. Ok? Eu fiz uma frase com 13 anos. E hoje, esse ano, 2023, no dia 15 de dezembro, eu completo 65. Que ela diz o seguinte: faça o bem para que Deus acredite em você também, e o resto é só blá blá blá. Deus está no comando. Essa frase, os milhares de alunos que eu tenho aí espalhados pelo Brasil e fora do Brasil no artesanato, eles já conhecem. E é pura verdade. Esquece a humanidade, cara. Esquece esses fanatismos. Esquece essas imbecilidades de políticas e outras coisas. E se concentra no teu trabalho, no teu, sabe, no teu trabalho, na tua ideia, na tua profissão, no teu negócio. E vai em frente, meu irmão. Analisa esses textos e vê se não tem verdade nisso aí. Jesus não disse uma besteira. E eu não tenho religião, hein? Eu não tenho nada contra quem tem religião. Eu acredito em Deus e no verdadeiro Jesus. Então, boa sorte a todos.